Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre o crescimento e decrescimento das funções matemáticas, tentando entender o que é isso e como reconhecer o crescimento ou decrescimento a partir do gráfico de uma função matemática. Este aqui é o 6º tema da nossa série sobre gráficos, onde eu espero que no final você consiga construir gráficos e interpretar gráficos, porque esta é a melhor forma da gente conhecer a vida completa de uma função matemática. Se você quer clarear suas ideias sobre o crescimento e decrescimento de funções, não deixe de assistir este vídeo e acompanhar toda a nossa série sobre gráficos. Roda a vinheta! Agora, para finalizar, a gente vai analisar quando uma função é crescente ou decrescente. E eu consigo fazer isso a partir da análise do gráfico de uma função matemática. A gente dizer que uma função é crescente significa dizer o seguinte, que conforme vai aumentando o valor de x, conforme eu pego minha função e vou colocando valores de x cada vez maiores, se a resposta dessa conta me der resultados cada vez maiores, eu vou chamar esta função de função crescente. Caso eu venha colocando valores de x cada vez maiores e a resposta desta conta vier me dando respostas cada vez menores, eu vou chamar esta função de decrescente. Repare que tanto na questão de função crescente ou função decrescente, o parâmetro de análise é eu vir aumentando os valores de x. Eu vou sempre aumentando os valores de x. E o que eu vou ver é como se comporta o resultado desta conta. Se ela aumenta conforme aumenta o valor de x, ou se ela diminui conforme aumenta o valor de x. Ao olhar um gráfico, fica bem fácil da gente fazer esta análise. Porque se cada ponto representa um valor de resultado desta conta, repare que eu percebo que em toda esta perna do gráfico que vai até aqui, significa que os valores de x vieram aumentando e para cada valor de x eu fui obtendo um valor de y cada vez menor. Portanto, neste trecho do gráfico, que vem lá desde menos infinito para os valores de x, até o seu vértice, a função veio diminuindo os resultados desta conta. Tanto que a gente pode olhar pela tabela que em menos 1000 estava em 1 milhão. E ele veio descendo e veio diminuindo, entrando nos números negativos, até chegar no seu ponto de mínimo, menos 25. Portanto, eu posso dizer que em todo este trecho aqui, a função será chamada de função decrescente. Que sempre vai coincidir com o gráfico numa inclinação para baixo, porque significa que conforme eu fui andando com os valores de x, os resultados da minha conta foram me dando cada vez menores. Então, a função neste trecho que vai até aqui, o x do vértice, ela era decrescente. A partir do x, saindo do 2 e aumentando todo este trecho que está para cá, eu posso chamar de função crescente. Porque conforme eu fui aumentando o valor do x, a resposta de y foi me dando cada vez maior, a ponto que vai me dando respostas cada vez maiores. Então repare que quem define em que trechos uma função é crescente ou decrescente é o vértice da função. Caso o meu gráfico não tenha vértice, mas eu posso fazer certas análises. Este gráfico, repare, conforme você aumenta o valor de x, os valores de y estão sempre aumentando. Repare os seus pontos. Portanto, eu posso dizer que esta função é crescente. Eu posso crescente o tempo inteiro, porque quando você vai aumentando os valores de x,
os valores de y também foram crescendo. Repare que nesta função a gente tem que ela é crescente neste trecho e é decrescente neste trecho. Ela é crescente nesse trecho, decrescente neste trecho, crescente neste trecho. E isso significa sempre dizer, conforme eu estou aumentando os valores de x, os resultados da minha conta estão diminuindo ou estão aumentando. Então, gente, com isso a gente finalizou a análise de um gráfico de uma função matemática, explorando esses 3 parâmetros. E a gente viu que para fazer estas 3 análises, no mínimo, eu preciso conhecer quem é a raiz da função, porque isso me permite o estudo do sinal desta função matemática, quem é o ponto de máximo e mínimo desta função matemática, porque ele vai me dar os extremos de resultado desta função, e a partir desses vértices eu consigo definir os trechos em que a função é crescente e decrescente, se tiver, porque muitas vezes pode ser só crescente ou só decrescente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele foi claro para você, dá uma luz pra gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!